Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para o nosso estudo sobre a doutrina dos anjos. Os anjos quem são? Os anjos são espíritos? São imortais? Quantos são os anjos? Os anjos têm sexo? Se eles existem, como são classificados? Eles aparecem aos homens? É verdade que existem um anjo para cada nação? Quem criou os anjos? Como se comportam? Quem os criou? Para que os criou? Satanás, o diabo e os demônios são anjos? Se os anjos são espíritos, onde eles estão? Quais são suas atitudes? Existem espíritos maus? Sua classificação, visto como a ordem é a primeira das leis do céu, é de esperar que os anjos estejam classificados segundo o seu posto e atividade. Tal classificação é implícita em 1 de Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 22, onde lemos: os anjos, as autoridades e as potências. É bom vermos também Colossenses, capítulo 1, versículo 16, e também a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21. 1 de Pedro 3 e 22 diz: o qual está à destra de Deus, aqui Cristo, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências ou potestades em algumas traduções bíblicas. Anjo do Senhor. Tá vendo aí o A maiúsculo, né? Anjo do Senhor. A maioria pela qual o anjo do Senhor é descrito distingue-o de qualquer outro anjo. É-lhe atribuído o poder de perdoar ou reter pecados, conforme diz o Antigo Testamento. O nome de Deus está nele. Êxodo 23, 20 a 23. Em Êxodo 32 e 34 se diz: meu anjo irá diante de ti. Em Êxodo 33 e 14, há esta variação: minha presença, ou seja, literalmente o rosto de Deus no anjo do Senhor. Ele irá contigo para te fazer descansar. As duas expressões são combinadas em Isaías 63, 9. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Duas coisas importantes são ditas acerca desse anjo. Primeiro, que o nome de Jeová, isto é, seu caráter revelado, está nele. Segundo, que ele é o rosto de Jeová, ou melhor, o rosto de Jeová pode se ver nele, por isso tem o poder de salvar. Isaías 63, 9. Também de recusar o perdão, Êxodo 23, 21. Veja-se também a identificação que Jacó fez do anjo com o próprio Deus. Isso está em Gênesis, capítulo 32, versículo 30, também 48 e 16. Não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro senão o Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel e o que seria o Salvador do mundo. Portanto, o anjo do Senhor é realmente um ser incriado. Arcanjo. Miguel é mencionado como o arcanjo, o anjo principal, em Judas 9, Apocalipse 12, 7, também em 1 Tessalonicenses 4, 16. Ele aparece como o anjo protetor da nação israelita, em Daniel 12, 1. A maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é de uma classe muito elevada. Ele está diante da presença de Deus, Lucas 1,19, e a ele
são confiadas as mensagens de mais elevada importância com relação ao reino de Deus. Isso está em Daniel 8:16, também em Daniel 9 e o versículo 21. O arcanjo Miguel sempre aparece em batalhas. Veja Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Em Daniel 12, versículo 1, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Anjo Gabriel, sempre trazendo notícias importantes. Lucas 1:19, e, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Daniel 8:16, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Anjos eleitos são provavelmente aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, Mateus 25 e 41. Em 1 Timóteo, os anjos falados aqui são os anjos bons. Em Mateus 25 e 41, nós vemos uma passagem dizendo que os anjos que seguiram Satanás pós a rebelião são os anjos maus. 1 Timóteo 5 e 21, aqui fala sobre os anjos bons. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Aqui os anjos eleitos, os anjos bons. Em Mateus 25 e 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, os anjos maus. Agora, os anjos das nações, Daniel 10, versículos 13 e também o versículo 20. Parece ensinar que cada nação tem seu anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar dela. Era tempo de os judeus regressarem do cativeiro. Daniel 9, 1 e 2. E Daniel se dedicou a orar e a jejuar pela sua volta. Depois de 3 semanas, um anjo apareceu-lhe e deu como razão da demora o fato de que o príncipe ou anjo da Pérsia havia se oposto ao retorno dos judeus. A razão talvez fosse por não desejar perder a influência deles na Pérsia. Veja o que diz sobre os anjos das nações em Daniel 10, 12 e 13. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e ouvi por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O anjo lhe disse que a sua petição para o regresso dos judeus não tinha apoio a não ser o de Miguel, o príncipe da nação hebraica, Daniel 10, 21. O príncipe dos gregos também não estava inclinada a favorecer a volta dos judeus, Daniel 10, 20.
A palavra do Novo Testamento, principados, pode referir-se a esses príncipes angélicos das nações. E o termo é usado tanto para os anjos bons como para os maus, conforme Efésios 3:10 e também Efésios capítulo 6, e o versículo 12. Anjos, príncipes maus e bons. Em Daniel 10, 20 e 21, fala de anjos príncipes maus. O príncipe da Grécia e da Pérsia, que impedia que as respostas às orações de Daniel chegassem a ele, mas o príncipe de Israel, Miguel, anjo bom, lutou com estes, e um outro anjo chegou com a resposta. E ele disse, em Daniel 10, 20 e 21, e ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Veja aqui que aparece o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia e o príncipe da nação hebraica. No caso, Miguel, porque ele diz, vosso príncipe. Paulo diz desses principados. O termo é usado a anjos maus e bons. Efésios 3:10 e 6:12. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os querubins parecem ser de uma classe elevada de anjos relacionados com os propósitos retributivos, conforme está escrito em Gênesis 3:24, também redentores, conforme está escrito em Êxodo 25:22, tanto os propósitos retributivos e redentores de Deus para com o homem. Eles são descritos como tendo rostos de leão, de homem, de boi e de águia, e isso sugere que representam uma perfeição de criaturas. Ezequiel 41, 18, 19, 10, de 1 a 14. Força de leão, inteligência de homem, rapidez de águia e serviço semelhante ao que o boi presta. Essa composição de formas e sua aproximação de Deus asseguram que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 21. Para confirmarmos sobre os querubins, Ezequiel 41, 18 e 19, e foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim e querubim. E cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim foi feito por toda a casa em redor. Ezequiel 10 e 14 diz, em cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo, rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Mas os querubins em geral, é só você ler Ezequiel 10, 1 a 14, você vai ter melhor a compreensão. Ezequiel 1 e 10 diz claramente, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham rosto de águia todos os 4.
Os serafins são mencionados em Isaías capítulo 6. Pouco sabemos acerca deles. Certo escritor crê que eles constituem a ordem mais elevada de anjos e que a característica que os distingue é um ardente amor a Deus. A palavra serafim significa literalmente ardentes. Até a próxima oportunidade. Nós estaremos aqui continuando a estudarmos juntos sobre a doutrina dos anjos. Deus abençoe a sua vida e você ricamente seja abençoado a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de visitar o nosso site, moldado.com Estudos e Mensagens, também o nosso canal no YouTube, Moldado. É só você escrever lá na pesquisa subsídios moldado, irá aparecer as nossas mensagens de subsídios da escola dominical e também outras mensagens. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.